Oi, Braulina, tudo bem? Olá, boa tarde aqui no Brasil agora. Bom dia. Ahm, Muito obrigada por falar comigo sobre a sua pesquisa. Ahm, e eu queria começar perguntando se você poderia falar sobre sua trajetória acadêmica. Quem é você, de onde você é e como você entrou nessa vida acadêmica. É, eu sou Braulina Baniwa, para os não indígenas, na minha língua sou Ripamare. Sou filha caçula dos meus pais, tenho 7 irmãos. Eu sou do território indígena demarcado Alto Rio Negro, do estado do Amazonas. Atualmente eu estou fazendo doutorado aqui na Universidade de Brasília. Mas a minha presença aqui na UNB ela é desde 2013, quando retomei meus estudos na segunda graduação. A primeira graduação não finalizei, mas as ciências sociais me trouxe outras alegrias e caminhos para se dedicar à pesquisa no campo da antropologia, né? Então, sou formada em antropologia desde a graduação, mestrado e agora estudando aí para ser doutora também em antropologia social. Muito obrigada. E qual é o seu projeto de pesquisa da sua tese de doutorado e como surgiu a ideia de pesquisar sobre isso? Desde a graduação, eu venho trabalhando com um tema específico para valorizar e reconhecer a importância do trabalho das mulheres. Na graduação, eu entrevistei várias mulheres com mais de 90 anos, do clã da minha mãe, para entender como é que elas mantinham o nosso conhecimento, apesar do processo de colonização, chegada das igrejas. E no meu mestrado, eu comecei a trabalhar com outras mulheres com a mesma pauta e começando a enxergar como as nossas ciências, enquanto mulheres e povos indígenas, elas não são reconhecidas no âmbito acadêmico, né? Então, a, eu passei para doutorado em 2024, com o meu projeto, com a sugestão da minha pesquisa para trabalhar a ciência indígena a partir das tecnologias sociais. E eu estou nesse caminho de descoberta a partir de uma escuta sensível com outras mulheres que não são do meu povo, mas que são da Amazônia, e estamos aí tentando trazer esse debate para espaço de produção de conhecimento. Obrigada, sempre achei muito interessante a sua pesquisa, Brau. E qual tem sido o impacto epistemológico do colonialismo? E Ou seja, como o colonialismo divide e privilegia certos tipos de conhecimento e saberes, enquanto nega e invisibiliza outros. Porque parece que isso é uma das questões filosóficas que você está tratando Sim. na sua pesquisa. Então, no Brasil, desde o processo da colonização, os povos indígenas eles enfrentam essa diversidade de violações e violências e silenciamento, principalmente na parte da ciência, né? Então, no processo de não serem consideradas ciência. A começar, eu sempre trago como exemplo a questão das nossas práticas de cuidado que foram demonizadas por esse processo de colonização a partir das igrejas. Então, discutir essa ciência com outras vozes de outros povos e também rememorar esse processo de silenciamento, né? Então, a minha tentativa nessa pesquisa, nessa construção da minha tese, é trazer essa narrativa a partir da importância do nosso conhecimento, que ela passa por esse momento
que requer a valorização de uma construção coletiva, porque é uma questão que não está só no meu povo, mas está presente também em outros povos. Existem várias formas de cuidado, existem várias formas é, das construções que são muito singulares assim para cada povo, né? Então é um processo é, de construção. Eu não sei ainda como será o resultado, mas até o momento, com as mulheres com quem eu tenho dialogado e escutado, em 7 regiões no Brasil, elas trazem a mesma narrativa. Nós sempre tivemos nossa ciência, sempre tivemos essa prática de cuidado. Então, ela existe, né? Então, é um debate que vai trazer aí também vozes de outras mulheres para construir a ciência, né? E como a gente enxerga essa ciência a partir dos territórios. E poderia falar um pouco sobre exemplos dessa ciência indígena que você analisa na sua pesquisa? Você já mencionou os cuidados do corpo. Sim. Quais são outras coisas que você está encontrando? Olha, como eu dialogo com tecnologias sociais, eu trago o grafismo que nas cestarias, nos ralos, em outros espaços que são produzidos, é, esses grafismos que têm significado de proteção aos corpos território de homens, de mulheres, mas que elas também são traçadas nas cestarias, né? São trançadas também nos ralos e em outros lugares. E que, ao mesmo tempo que essa tecnologia ela dialoga com a proteção, essa tecnologia também movimenta a economia entre as mulheres, entre os povos. Então, essa tecnologia que, mesmo enfrentando esse processo de violência, ela não deixa de ser uma ciência que tem uma tecnologia própria, que é manuseada pelos povos indígenas, né? E a outra, que para mim ela é muito forte, que é a questão do que a gente come, como a gente se protege a partir do que a gente come. Então, eu trago muito a história da pimenta baniwa, porque as mulheres do meu povo, elas nascem a partir desse cuidado de se alimentar da pimenta, mas também essa mesma pimenta que alimenta e que tempera a minha comida, ela também tem uma história mitológica com relação à menstruação, com relação ao parto, com relação a essa relação de mulher e homem no processo, né, de cuidado, e que tem a mesma aproximação com outros povos. Então, o que que eu vou tentar fazer? Se olhar, olhando para essas 10 mulheres com as quais eu já trabalho, que têm uma relação próxima, que são parecidas para o meu povo, que para o meu povo tem um significado diferente, e para elas tem um significado diferente, o que aproxima a importância na utilização desse grafismo, né? O momento que é utilizada a pimenta. Se no meu povo eu como pimenta todo dia, para alguns povos é somente quando a pessoa está doente que ele passa a consumir pimenta porque ele precisa melhorar disso, né? Então, eu vou tentar olhar essa aproximação e distanciamento também nesse processo, que é para mim um desafio muito grande, viu, Cristal? Porque, assim, é uma construção de conceito em disputa, porque se é considerado ciência é o que é construído a partir do laboratório, de experimento, de outras coisas. Então, vai ser uma construção disputando, usando os mesmos conceitos acadêmicos já conhecidos, mas trazendo essa narrativa a partir das vozes e ponto de vista do sagrado das mulheres, né? Então, esse sagrado volta muito fortemente para esse lugar da tese,
E vamos ver o que vai acontecer, porque até dezembro eu devo qualificar, porque as ciências elas são construídas também na dedicação, né, do entendimento desse processo. Então, nossos conhecimentos, as nossas ciências com povos indígenas, elas sempre foram vistas como cosmovisão, etnologia, e vários outros conceitos que também eu vou tentar desvendar nesse processo. Como é que as mulheres se colocam nesse além de ser uma construção de pesquisa, mas ela também nasce desse desejo de dizer assim, mesmo com toda essa questão de violência, a ausência dos privilégios, porque a gente nunca foi privilegiado de ter realmente uma referência sobre a nossa ciência, é construir esse processo das ciências no plural, que não tem uma apenas ciência, né? Então, existem várias línguas, existem vários sistemas alimentares, existem várias tecnologias sociais que são praticadas, mas a disputa dessa construção da minha tese para os próximos anos é trazer esse significado a partir da proteção, a partir de como ela vem se mantendo, né? Muito se fala das guardiãs, mas como é que se guarda esse conhecimento com todos essas violências ao redor, né? Mas só as mulheres têm essa expertise de cuidar desse processo de manutenção. Ou seja, é um projeto muito grande, porque você está mudando a paradigma de como entendemos o que que é ciência, o que que é tecnologia, como mudando as definições. E como você vê o impacto maior de mudar esse paradigma, de realmente repensar como definimos ciência e tecnologia? Olha, Cristal, eu participei esse ano ABC da Ciência no Brasil. Foi a primeira vez que eu fui a nível de cientistas brasileiros para falar da minha pesquisa. Eu fui uma das convidadas por uma indicação de uma professora que conheceu o meu trabalho. E a valorização da ciência indígena, ela faz parte de uma operação histórica que é reconhecer essa ciência milenar das mulheres indígenas e mostra como elas são guardiãs dessa ciência não falada, porque não falada no sentido, ela sempre esteve nesse lugar de silêncio ou de não ser enxergada nesse processo. Eu acho que eu tive um privilégio muito grande de poder trabalhar com diversidade de mulheres que são lideranças no Brasil, a própria Shirley, a própria Sônia e outras mulheres, que elas são a continuidade dessas mulheres do território, que têm um trabalho singular nesse processo. E eu estou organizando um caderno que vai trazer essas primeiras discussões sobre a ciência a partir do trabalho das mulheres. Então, é desse lugar também que eu me animo de continuar com a pauta, porque ao mesmo tempo que é, é como se os nossos conhecimentos não pudessem ser ditas que são ciências, né? Para a gente é todo proibido, né? E esse proibido também ele vem desse lugar de silenciamento, né? Então, vamos ver o que que vai sair aí, mas eu estou super animada. Como eu falei, eu tive essa apresentação no âmbito da ciência brasileira, porque a gente precisa repensar de como a gente está construindo a ciência, né? A gente está falando de qual ciência, dessa ciência de lugar branco, de privilegiados, ou a gente está falando de uma ciência de território, de periferias e de outros lugares que esses lugares também têm suas ciências, tá? Então tem toda uma construção social também nessas narrativas que eu pretendo trazer. Eu acho que quando eu for para a primeira defesa do projeto, aí eu vou ouvir o impacto assim desse processo com os professores. Mas eu estou animada de poder construir com outras mulheres.
Sim, é realmente um projeto muito incrível e eu acho que a gente vê cada vez mais os limites da ciência ocidental ou como você falou, ciência branca, Hum, que temos cada vez mais descobertas científicas, desenvolvimento tecnológico, mas ainda sofremos com as mudanças climáticas, com basicamente a destruição da Terra e muitos desafios na saúde humana. Então, eu hum, acho que é uma hora muito importante para até pesquisa como a sua. Tem mais uhum. alguma coisa que gostaria de comentar sobre a pesquisa ou qualquer outra coisa? Eu o conceito, ela desafia muito olhar outros lugares, né? Porque ela também é produzido por uma mulher, que é eu, com outras mulheres. Aí você vai para esse lado de como as primeiras cientistas na América do Sul e na América do Norte começaram também se colocar nesse lugar de cientistas, né? Aí se reconhecer enquanto cientista para produzir uma tese que vai discutir uma ciência é disputa de conceito tradicional que sempre foi produzido por homens, que sempre foi produzida por não indígenas, falando das nossas questões enquanto povos indígenas, mas também, ao mesmo tempo, mostrar para a academia que os povos indígenas têm suas ciências, né? Que têm a, a, as suas construções e que, para nós, produzir ciência é você ter uma pessoa formada num processo do bem viver, pronto para liderar seu povo, pronta para ser mãe, para se dedicar a uma família, não necessariamente você ter várias edições de livros publicados, mas você ter seres humanos capazes no sentido de afirmar e continuar protegendo essa ciência. Então, é um desafio muito grande, né, para mim construir esse processo, mas também, ao mesmo tempo, nos três lugares que eu falei da minha ciência, da ciência indígena, especificamente no processo de construção de tese, algumas falam, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, agora eu vou começar a pensar. Então, ela também leva essas reflexões, né, no lugar da construção de ciência, na produção de conhecimento. Então, é um filhinho aí que está vindo para incomodar e incomodar no sentido de fazer essas reflexões, né, para além da academia, porque também envolve instituições, envolve outras pessoas que produzem ciência em diversos lugares. Carolina, muito obrigada por compartilhar tudo isso conosco. E eu estou muito empolgada para ver como esse projeto vai se desenvolvendo e tudo que você vai escrever e produzir. E muito obrigada pelo seu tempo. Obrigada também pela oportunidade. Espero que a gente possa falar da final da tese aí, depois da qualificação, e de poder produzir uma tese que traga a valorização, né, da ciência das mulheres. Com certeza. Bom, muito obrigada, Braulina.